Olá, queridos irmãos, graça e paz. Eu não sei se o seu coração foi tocado por esse momento de louvor, o meu foi bastante. E sei que nós estamos vivendo dias especiais, momentos especiais, e nós estamos nessa série chamada A Luz no Fim do Túnel. E existem semanas, algumas mais do que as outras, melhor do que as outras, que parece que essa luz fica mais longe, não é? Mas é sempre importante a gente manter essa certeza que a luz virá, a luz chegará, nós chegaremos lá, nessa luz que aparece lá no final do túnel. Ainda que a gente passe por momentos que pela curvatura do próprio túnel, parece, do tubo que a gente está atravessando, parece que ela fica escondida, né? Parece que ela fica muito lá atrás, como se não houvesse luz. E estava pensando nisso e lembrando de uma história no tempo da Guerra do Vietnã, existiu um soldado americano. Eu sei que quando ele saiu da guerra, ele se tornou almirante. Eu não sei qual era a graduação dele, eu sei que ele não era um soldado raso. Ele pilotava um avião e o avião dele foi abatido no Vietnã. E ele caiu e ele ficou, inclusive ele quebrou uma perna, né, na queda, e os vietnamitas não cuidaram da perna dele, ele teve que conviver com isso. E na verdade ele ficou quase 8 anos preso, né, no Vietnã. E interessante que durante todo esse período ele acabou sendo, como ele era o oficial mais graduado, os vietnamitas muitas vezes quiseram usar ele como um exemplo, né? Aquelas coisas, medalha, né, de guerra, né? E até automutilação ele fez para que o rosto dele não tivesse bem, para ele poder aparecer na fita, né? Aparecer nos vídeos e tudo mais. E interessante da história desse homem, né? O nome dele era James Stockdale. E é interessante que ele sempre fala, eu nunca perdi a fé de que um dia eu voltaria para casa. Eu nunca perdi a fé de que Deus um dia ia me tirar de lá. Mas eu sempre fui muito realista com o dia a dia, com as coisas que eu ia ter que atravessar, né? Interessante que esse homem sai, depois de quase 8 anos, volta para os Estados Unidos, é condecorado, logicamente você imagina que foi recebido como herói. Depois de muito tempo, um escritor, quem trabalhou na administração, executivo, deve ter escutado o nome dele, Jim Collins, né? E um dia Jim Collins, antes de fazer um livro, foi entrevistar esse James Stockdale, né? Para perguntar qual tinha sido a experiência dele e tal. E aí ele coloca a situação entre otimismo, pessimismo e realismo, né? E aí o Jim Collins pergunta para ele, quais foram os que mais sobreviveram? Ou seja, quem não resistiu? Quem foram aqueles que ficaram no meio do caminho, né? E ele falou, os otimistas. E isso surpreendeu. E surpreende muita gente até hoje, né? Ele fala, porque o otimista é aquele, não, tudo vai dar certo, amanhã eu vou para casa. E diz que fala, não, no Natal nós vamos estar em casa. Aí vinha o Natal, na Páscoa nós vamos estar em casa. E passava uma Páscoa, outra Páscoa. E aquelas pessoas foram esmorecendo, o ânimo caindo e eles acabaram perecendo. E ele sempre manteve um pé na realidade. E isso acabou se tornando, né? O Jim Collins acabou lançando isso e virou, em todo lugar você vê comentário disso, do paradoxo de Stockdale, né? A gente nunca deve perder a fé na luz no fim do túnel, de que um dia a gente vai sair disso. Essa crise vai passar. Mas nós temos que ter um pé na realidade. As coisas não vão acontecer de graça e sem que nada aconteça. Graças a Deus que a gente tem Deus conosco. E eu queria compartilhar com vocês uma passagem da Escritura que fala justamente de um momento como esse, de uma quarentena, de um momento onde o povo de Jerusalém ficou ilhado, realmente em quarentena, com o inimigo às portas, e tem uma história de livramento, mas tem uma história também com esse pé na realidade, né? Então, antes da gente ler esse texto, se você quiser ir abrindo sua Bíblia, eu recomendo que você abra mesmo para você poder acompanhar. Nós não vamos poder ler todos os versículos, porque ele é bastante extenso.
você pensasse, como é que você tem encarado essa realidade? Com pessimismo, com otimismo ou com realismo? Convido você à leitura de Isaías 36. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim para a gente. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando esta sua segurança, essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Versículo 13 diz assim: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixem que Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Amém? Que o Senhor possa nos dar entendimento da sua palavra. E interessante, antes da gente começar na reflexão, tem algumas coisas nesse texto que a gente leu que é muito interessante, né? Quando ele fala em que você está baseando sua confiança. Quem é você? Você não é ninguém, não é nada. É mais ou menos o recado que ele estava dando lá para Ezequias, através do seu povo. E aí, depois, quando ele se volta ao povo, né, a partir do versículo 13, que é que a gente acabou lendo, né, ele fala: seu rei não pode livrá-los. E o pior, ele fala: seu Deus também não pode livrar vocês. É como se ele dissesse: isto vai acontecer. Essa cidade vai ser entregue nas mãos do grande rei da Síria. E você sabe quantos soldados estavam acampados ali, na porta de Jerusalém? Depois a gente vai ler lá na frente, no versículo 36, falam que eram 185 mil homens. 185 mil homens de guerra. O tema que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã é isso: quando tudo parece estar perdido. Vamos pedir para o Senhor nos acompanhar em oração? Pai Santo, nós queremos dedicar esses próximos minutos, ó Pai, para refletirmos na Tua Palavra, para refletirmos, ó Pai, nesse momento histórico que o povo de Jerusalém passou, o povo de Judá, e que esse exemplo, ó Pai, da Tua Palavra possa calar fundo no nosso coração e nos ajudar a ultrapassar, a atravessar os momentos que nós temos passado nesse momento. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Quando tudo parece perdido, o que nós devemos fazer? Devemos nos arrancar o cabelo, sentar no chão e chorar, declarar nossa derrota e partir para a próxima, começar só a contabilizar as perdas? Ou, numa espécie de fuga, vamos buscar conforto com o quê? No álcool, nas drogas, na automutilação, para aliviar a nossa dor emocional, ou até mesmo pensar em suicídio? Infelizmente, essa tem sido a resposta de muitos adolescentes jovens no nosso país, e até pessoas de mais idade, quando encaram um momento difícil, um momento quando tudo parece que está perdido, e não vê saída, e busca um escape. Mas será que nessas situações limite nós podemos ter esperança de livramento, como o James Stockdale teve? Que ainda é possível ter uma vitória? Os passos de Ezequias podem servir de exemplo e alento para nós. E eu queria compartilhar isso, tentando dividir essa reflexão em 4 pontos e depois uma conclusão, tá bom?
E a primeira delas é, quando tudo parece perdido, busquemos identificar a estratégia do inimigo. Né? O que está acontecendo? O que nós estamos vendo à nossa volta? O que aquele povo via? O que Ezequias, o rei de Judá, via naquele momento? Antes da gente poder entrar no detalhe aqui, só te dar uma visão de contexto, já que a gente não vai poder ler todo o texto, né? Existiam pelo menos 46 cidades fortificadas na região da Judéia. Nesse tempo, Israel estava separado em 2 reinos, o reino do norte, Israel, com as 12 tribos, e 2 tribos montaram o reino de Judá. E Israel, ou seja, o reino do norte já tinha ido, a Síria já tinha conquistado, né? E Deus não tinha se oposto a isso. A gente sabe que isso foi parte da disciplina de Deus para aquele povo, mas então Senaqueribe tinha toda a arrogância e toda a força das evidências da realidade. Eles tinham invadido. E outra, ele tinha invadido já Judá, o reino de Judá, e já tinha assumido 46 cidades dessa terra. Né? E faltava o quê? A última cidadela, Jerusalém, com as suas muralhas fortificadas. E é isso que nós estamos lendo aqui. Então, como é que poderia identificar a estratégia do inimigo nesse momento? A primeira coisa que o inimigo tenta fazer para a gente, ele conhecer as nossas fragilidades. Né? Interessante que uns versículos que a gente não leu, o versículo 8 do capítulo 36, diz assim: façamos agora um trato, ou seja, aquele general de Senaqueribe parado lá na porta, e fico imaginando ele olhando lá para os seus 185 mil homens acampados, e faz essa proposta, fala, façamos agora um trato, né, com o senhor da Síria, eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder colocar cavaleiro neles. Ou seja, ele nem tinha, nem 2.000 homens Jerusalém tinha para usar aqueles cavalos. Como é que ele ia debater contra aqueles 185 mil homens? Então, versículo 9 fala, né? Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito já lhe dará carros e cavaleiros? Ou seja, o Egito era um aliado de Jerusalém. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Então, ele tenta sempre olhar para a nossa fragilidade, buscar aquele momento mais fraco. Mas ele também tenta destruir nossa confiança pessoal, muitas vezes. E não sei se você tem sentido isso de vez em quando na própria televisão, né? Tudo isso vai acontecer. Cuidado, você vai morrer e tal. Né? No versículo 12 fala assim, pensam que o meu Senhor mandou dizer essas coisas só a vocês, ao seu Senhor? Interessante aqui, né? Porque aqueles 3 enviados lá, os representantes de Ezequias, quando vão falar com esse general do assírio, ele começa a falar e, lógico, tinha nos muros várias pessoas, vários soldados lá, e eles falam, olha, fala com a gente em aramaico, né? Porque assim não vai desanimar o povo. E aí, então, aquele general, ao invés de falar em aramaico, ele continua falando em hebraico, né? E fala, diz aqui que está no versículo 12, pensam que o meu Senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu Senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Uau! Não é? Pesado, para derrubar todo mundo. Ainda mais um ponto. Tenta minar a nossa confiança em Deus. E é isso que a gente leu no começo, né? 2 vezes fala, pensa que seu Deus vai te livrar? Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu com os deuses de todas as nações que a gente já invadiu? Eles conseguiram fazer alguma coisa? Por que o Deus de vocês é diferente e vai conseguir fazer? Né? Isso tudo para minar a resistência. E no final, como todo mafioso, como todo bom, né, ditador, chega no final e promete soluções amigáveis. E no versículo 16 fala, não deem atenção a esse Ezequias aí, né? Assim diz o rei da Síria, né? Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá a água de sua própria cisterna.
até que eu os leve a uma terra como a de vocês, ou seja, até que eu leve vocês para o campo de concentração, certo? Mas até lá vocês vão viver tranquilos, tal. Lá vai ser um paraíso, né? Campo de concentração vai ser um paraíso. Terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Interessante isso, né? Parece que a gente já ouviu isso de alguma outra maneira. Mas esse é o primeiro ponto, saber qual é a estratégia do inimigo, a gente ficar atento para isso. Deus nos deu cabeça para isso. Mas quando tudo parece estar perdido, é importante a gente buscar também cumprir a nossa parte. E Ezequias fez isso também. Em 2 Crônicas 32, tem uma passagem muito interessante das coisas que Ezequias fez. A partir do versículo 2, do capítulo 32 de Crônicas, 2 Crônicas, diz assim: quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ou seja, quando ele viu que o negócio vinha mesmo, ele falou com o povo, e aí o texto fala aí: ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro ao lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi, e mandou fazer muitas lanças e muitos escudos. Ou seja, ele tomou as precauções necessárias, as defesas físicas, né, contra qualquer tipo de ataque, fechou as fontes de água, porque já pensou os caras acampados lá com a aguinha fresca, tudo bonitinho, poderiam até aprontar alguma coisa com o próprio povo que estava dentro da cidade, então eles fecharam todos o suprimento de água para quem estava do lado de fora. Mas ele também tomou algumas providências humanas, né, e trabalhou a fé. A partir do versículo 6, fala assim: nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Por isso, assim, eu luto minhas guerras, né? E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Tem mais uma coisa que não está aqui, mas se você olhar, voltando lá para Isaías 36, você vai ver lá no versículo 21, que o povo ficou em silêncio e nada respondeu, mesmo quando aquele general falou tudo aquilo, porque o rei dera a ordem: não lhe respondam. Tem horas que a gente está sob o ataque do inimigo, a melhor coisa é o silêncio. Já percebeu isso na sua vida? E Ezequias sabiamente tinha falado para o povo ficar quieto. Eles ouviram todos aqueles absurdos, os 3 representantes lá, diplomatas, né, que foram lá conversar, voltaram e não deram nenhuma resposta, e nem o povo em cima do muro, nada. Ninguém falou nada. Essa é a parte humana. Mas aí vem a parte 3, que talvez pudesse ser a primeira. Não importa a ordem, mas é importante a gente saber que a gente tem esses recursos, né? Parte 3, estou chamando assim: busquemos a Deus, apresentando a Ele a causa da nossa angústia. E dentro de todas as providências que a gente pode ter, essa é a mais importante. E é interessante que no Isaías 37 vai falar para a gente vai ler um pedaço, mas antes disso, né, só para a gente saber, além daquilo tudo que aquele general falou de boca ali na porta da cidade, em algum momento da batalha, Senaqueribe manda uma carta mesmo, um ofício, falando mais ainda sobre Deus e de quem é esse Deus, como é que vai livrar o povo. E aí, Ezequias, a partir do versículo 14, começa a falar que Ezequias recebeu aquela carta das mãos do mensageiro, leu, e aí então ele subiu ao templo e apresentou aquilo diante do Senhor. E eu queria ler para vocês aí a partir do versículo 16, quando fala assim: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, essa é a oração, né, que Ezequias fez diante de Deus, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses,
Interessante que aqui fala sempre deuses com letra minúscula, né? Não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a oração poderosa de Ezequias diante do Senhor. Diz que ele estava lá de pano de saco e cinzas, né? E é interessante que, ao ouvir essa oração, Deus respondeu. E uma coisa então que a gente tem que fazer é confiar na resposta do Senhor. No caso de Ezequiel, ele teve uma resposta através do profeta Isaías, né? E é interessante também, né, só no pano de fundo aqui, que Ezequias não tinha feito só coisas boas. Como nós, ele também fez várias coisas erradas. Teve um momento lá atrás, né, antes desse ataque, que ele achou que, como eles não tinham exército, eram muito pequenos, ele fez um acordo com o Egito. Ele achou que o Egito ia ajudá-lo num momento como esse, de muita dificuldade. E Isaías, se você olhar depois, né, no momento da tua leitura, Isaías 20 e Isaías 30, Isaías justamente ataca. Ele não fala o nome, né, mas sabe essas coisas que você fala? E ele acaba profetizando contra o Egito. E contra, na verdade, os reis de Israel, de Judá no caso, né, que faziam acordos, confiavam no poderio do Egito, né? E o Senaqueribe acaba jogando isso na cara de Ezequias. Mas nesse momento, quando a chapa esquenta, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, pode ser que nesse momento as coisas comecem a se harmonizar, mas até agora, ao invés de a gente se juntar, a gente está se espalhando, né? Os antagonismos são maiores ainda. E isso naquele momento não aconteceu. Isaías e Ezequias, aparentemente que estavam vivendo vidas paralelas, né? O rei e o profeta, nesse momento eles acabam novamente se unindo. E a resposta de Deus, embora a oração seja de Ezequias, Deus responde, manda a resposta através do seu profeta Isaías. E Isaías então responde. Então Deus responde, primeiramente, decretando sobre Senaqueribe. E no Isaías 37, a partir do versículo 21, nós lemos assim. Então Isaías, filho de Amós, enviou mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Glória a Deus. Deus ouve as orações. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz? E contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Contra o Santo de Israel. Versículo 28 fala assim: Eu, porém, sei onde você está quando sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol no seu nariz e meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho de onde veio. Interessante isso do freio e do anzol. Isso era o que os assírios costumavam fazer com os reis das cidades que eles acabavam dominando, as nações que eles dominavam. Eles levavam os caras presos com o anzol no nariz, puxavam por ali. E Deus fala a mesma coisa para Senaqueribe, né? No versículo 33 fala assim: Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela, que era a forma que eles faziam, né? Eles iam montando, tantos homens, né? Eles iam montando, até ter acesso à murada, e aí eles entravam e acabavam com a cidade, né? Versículo 34 fala: Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém. Aleluia. Essas são. E aí o quarto ponto, então, né? O quarto ponto.
confiemos na resposta, se a gente está, né? Aí tem a declaração de Deus sobre o futuro de Judá. Ele falou isso contra Senaqueribe e ele vai dar orientações, algumas exortações para o povo, que talvez sirva para nós hoje. E ele, a partir do versículo 30, ele diz assim: a você, Ezequias, darei este sinal, ou essa recomendação, ou esta exortação. Neste ano vocês comerão do que crescer por si. No próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colhem, plantam vinhas e comam o seu fruto. Ele vai dar mais algumas coisas sobre o futuro ali de Judá, mas no versículo 32 ele termina falando: o zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Amém. Interessante para nós isso, né? Nós estamos passando num momento de quarentena, como a Ana falou no louvor, alguns de vocês estão sendo chamados a voltar a seus trabalhos. Glória a Deus por aqueles que têm um trabalho para voltar, né? Mas é natural que o coração da gente se aperte, o que vai acontecer, e nós temos que tomar todos os cuidados, colocar isso diante do Senhor. Mas quando tudo isso passar, e vai passar, né, nós temos que olhar para esse texto aqui. Vai ter um momento, imagina aquele povo todo do lado de fora, a gente não sabe quantos meses esse cerco durou, né? E toda a colheita não era feita dentro dos muros de Jerusalém, eram feitos à volta de Jerusalém. E, logicamente, aquela colheita estava perdida. Então, eles iam passar um ano de muita dificuldade, com pouco, né? Mas para eles não desanimarem, que no ano seguinte, um pouco mais daquela safra ia ser rendida, mas que no terceiro ano eles já iam ter já o fruto de tudo aquilo. No segundo ano iam poder plantar e ia acontecer. Então, isso provavelmente vai ter que acontecer com a nossa colheita. Nós não somos... vivemos num mundo mais com base na agricultura, se bem que a agricultura no Brasil é muito forte, graças a Deus por isso, né? Mas a maioria da nossa população é urbana, nós somos urbanos, então a gente vive mais da venda do nosso trabalho, né? Então, talvez a gente passe por momentos difíceis, mas a gente deve ter aquele senso de realidade, como o Stockdale, né, teve enquanto estava preso lá, e a luz que está lá no fim do túnel vai chegar. Amém? Interessante mais um ponto aqui, que o Senhor cumpre o que promete. E se a história acabasse ali, a gente ia ficar só na promessa sem saber o cumprimento. Mas os livros da história, isso daqui não é uma profecia, isso daqui também foi uma profecia, mas é um relato real, né? É parte da história. E a própria história dos assírios acaba contando isso. Existem registros históricos, né? E aí no versículo 36 do capítulo 37 de Isaías, fala assim: então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só haviam cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento e voltou para Nínive e lá ficou. Ou seja, pelo caminho que ele veio, ele voltou, como a profecia do Senhor. Alguns estudiosos tentam entender o que aconteceu com aqueles homens, e uma das explicações mais plausíveis é que teve uma espécie de peste bubônica ali. Eles estavam ali sem água, imagina 185.000 homens, as provisões ali eram poucas, eles deviam ter alguma coisa ali que estava plantada, que eles acabaram pegando, mas como Ezequias tinha cortado toda a provisão de água, né, a higiene devia ser péssima, e disse que alguns ratos acabaram entrando ali, acabaram contaminando e eles acabaram morrendo. A gente não sabe, mas Deus agiu, né, para que todos aqueles homens morressem. E aí o versículo 38 fala alguma coisa que aconteceu já na terra lá, ou seja, lá na Babilônia, né? Não Babilônia ainda, né? Em Nínive, né? Diz assim: certo dia, quando estava adorando no templo de seu Deus, Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esaradom, interessante, né? Esaradom foi o seu sucessor. Tem um
estudioso chamado Kaiser, que ele destaca o contraste entre os resultados da oração de Ezequias a Deus, o Deus verdadeiro, aquele Deus que está ao nosso alcance, que a gente pode orar, e a oração de Senaqueribe ao seu Deus, que foi incompetente, foi totalmente incapaz, até mesmo dentro do seu próprio templo, para defender o seu seguidor. Não é? Para quem você tem levantado suas orações? Para o Deus verdadeiro? Ou você ainda continua crendo que existe alguma entidade que possa te livrar do mal, quando tudo parece estar perdido? Isso nos leva a uma finalização com algumas reflexões, que a primeira delas, né, se a gente pudesse refletir sobre tudo isso que a gente falou, a primeira é: situações difíceis sempre surgem. O importante é saber como lidar com elas. Não adianta desespero. Não podemos nos deixar tomar pela depressão, pelo desânimo, pela automutilação, pela fuga que são as drogas, o álcool, a bebida. Mantenhamos firme, um pé na realidade. Ouvi uma pequena história, na verdade, de um cartaz, fala que na hora que você está num barco e os ventos começam a soprar, o pessimista fica sentado sem fazer nada, esbravejando contra o vento. Puxa, que vento ruim, isso não vai dar certo, tudo mais. O otimista também não faz nada, porque ele fica parado, olhando para o vento e fala: ah, esse vento vai passar, esse vento vai passar. Mas o realista é aquele que levanta, alça as velas, ajeita, adapta as velas ao vento e assim a sua vida segue. Este é o conselho que a gente tem na Bíblia, na verdade. Lembrei de Moisés, quando eles estão lá num momento crítico, talvez mais ou tão crítico quanto esse, quando eles estão nas portas do Mar Vermelho, na margem do Mar Vermelho, e o exército egípcio está chegando, e o povo começa a esbravejar contra Moisés, fala: ah, Moisés, o quê? Para isso você tirou a gente da terra do Egito, para a gente morrer aqui, para fazer uma... Pensou? Tinha gente lá que ia cavar um monte de covas lá para poder enterrar os judeus lá, né? Tudo bem. E aí, fala: por que você trouxe a gente aqui? E aí, Moisés vai orar, e a resposta de Deus é interessante, você pode ver lá no livro de Êxodo, fala: Moisés, não é hora de orar. Você já tem a vitória. Pega o teu cajado, marcha, aponta ele lá e o mar vai se abrir. E foi o que Moisés fez. Foi a orientação de Deus para Moisés. Não vou lembrar agora o capítulo, mas você pode procurar seguindo lá. Isso está lá no livro de Êxodo. Tá? Então, situações difíceis sempre vão surgir na nossa vida. O que nós vamos fazer? Se nós temos e confiamos no nosso Deus, fazer como Stockdale, falar: ó, eu consigo ver a luz no fundo do túnel. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para chegar lá, mas eu nunca vou perder a perspectiva que ela vai chegar. E assim, isso vai te ajudar a superar as dificuldades, amém? Ponto 2. Existem situações cuja solução está ao nosso alcance, mas é bom saber que a gente pode contar com o Senhor quando elas estão além das nossas possibilidades. É bom saber que nós podemos contar com Deus para a solução dos nossos casos, amém? E interessante, 1 Pedro 5,7 fala assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Amém? Que a gente possa saber disso, a gente está sempre à nossa mão. Façamos a nossa parte, como realistas que somos, mas oremos a Deus para que ele possa estar conosco. Terceiro ponto: não se desespere antes de apresentar humildemente sua súplica a Deus. Tem muita gente que quando a chapa esquenta, quando as coisas estão difíceis, esquecem de Deus, esquecem da igreja. Hoje ninguém pode vir para a igreja, mas você está separando sempre uma prioridade para você poder estar conosco nos domingos às 10 horas, para
ouvir essas reflexões que a gente tem feito no livro dos Salmos, às quartas-feiras, tem tentado participar de uma célula, a gente tem, o chat está aberto, né? Você pode ver aí no site da igreja e tudo mais. Então, oportunidades tem. Para quê? Para que Deus possa ir trabalhando a terra, para o teu coração estar sempre adubado e bem, sabendo que isto vai passar e você pode superar tudo isso. Mas existe um último ponto, né? Que é assim, uma vez entregue ao Senhor, aprenda a descansar nele. E é aqui que eu queria fazer uma ligação desta nossa reflexão com aquela que a gente fez no domingo passado, e que talvez não tenha ficado tão claro para todos nós, quando a gente falava daquilo que era a falsa religião, que é a nova religião e aquilo que Deus espera que a gente faça. Qual é a transição? É justamente, ele traz o conceito do sábado. E sabe quem é o nosso sábado? Sabe que é o conceito do sábado? Jesus é o nosso sábado. Jesus é aquele que veio para quê? Jesus veio à Terra porque ele entendeu a nossa condição, ele soube a nossa dificuldade de conseguir realmente descansar, sabendo que todo o nosso esforço nunca ia possibilitar que a gente tivesse um verdadeiro descanso. Então, quando ele morreu naquela cruz, além dele conquistar ali o perdão pelos nossos pecados, a nossa salvação, tem muitas coisas que ele conquistou ali. E uma delas, uma das coisas lindas e maravilhosas que a gente pode se apropriar delas, é esse descanso. Esse descanso, né? Tem um versículo de Salmo 37, que eu estou fazendo um ajuste nele aqui. Vou falar a versão ajustada do Salmo 37. Fala assim, entregue o seu caminho a Jesus, confie nele e o mais ele fará. Esse descanso, ele veio conquistar. Ele conquistou ali na cruz por nós e quando ele ressuscitou, ele trouxe para nós essa coisa. Então, o que nós podemos fazer? Jesus, é o nosso sábado definitivo. Você entende isso? Nós não precisamos mais ficar sem fazer nada no sábado ou no domingo, né? Tem igrejas que ainda mantêm o sábado, mas o conceito do sábado é o que importa. Por isso que a igreja, em geral, a igreja que nasceu depois da morte de Jesus, não teve nenhum problema de mudar, digamos, aquele dia, que era o dia reservado de culto ao Senhor, que era no sábado até aquele momento, no Velho Testamento, para o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, né? E assim a maioria das igrejas cristãs comemoram e tem o dia do domingo como esse dia do descanso, o dia reservado ao Senhor. Mas é importante a gente ter esse conceito claro, que não é mais uma regra do cristianismo, é um presente. E Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso presente. Então, é muito importante nesses momentos de dificuldade, talvez você esteja vivendo neste momento uma coisa que você olha e fala, tudo parece estar perdido. Eu quero dizer para você que existe uma porta de saída para esse beco escuro que você está. Existe uma luz no fundo do túnel. E Jesus é aquele que veio trazer a possibilidade desse dia do amanhã, da nova misericórdia, da nova vida, uma nova oportunidade de vida, um recomeço com Ele. E eu queria te convidar nesse momento para você fechar os teus olhos, para a gente poder orar. Querido ouvinte, querido irmão, irmã, eu não sei qual é o seu momento. Eu não sei quão dura está sendo a tua saga, as tuas dificuldades para passar por esses momentos difíceis. E de repente você olha para algumas situações, alguns relacionamentos na sua vida. Se você está triste com eles, olhando para eles e falando, tudo parece estar perdido. Eu te digo, confia no Senhor.
ora a Ele com todo o seu coração. Depois de terem feito tudo, como Paulo fala lá em Efésios, tudo que está ao seu alcance, entregue a sua angústia ao Senhor. Se você nunca convidou o Senhor para entrar no seu coração, eu queria que você fizesse isso hoje comigo, falando: Senhor Jesus, eu não tenho saídas na minha vida. Todas as minhas alternativas, todas as minhas possibilidades, eu já fiz. Então, Senhor, eu quero nesse momento confiar que o Senhor tem a resposta para mim. Confiar que o Senhor me deu a possibilidade de um recomeço. Quero entregar a Ti, ó Pai, reconhecer diante de Ti que até hoje andei sem querer saber de Ti, sem abrir o meu coração, sem querer entender que as coisas que eu fiz, fugindo de Ti, querendo fazer do meu jeito, o Senhor considerava pecado. E eu quero reconhecer isso hoje, Senhor. E quero me derramar diante de Ti, pedindo: me aceita como Teu filho, Tua filha, nesta manhã. E eu quero receber desse descanso que a Tua palavra me dá, me traz. Que eu possa cada dia viver na confiança de que o Senhor é meu Deus e que não existe outro Deus capaz de me restaurar, de trazer uma solução para as minhas grandes dificuldades e me mostrar a vitória no dia de amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, amiga, você que nos ouve, eu espero que o Senhor possa completar no seu coração essa obra. Ainda que para você tudo pareça perdido, existe uma esperança. O Senhor é a sua esperança. O Senhor é o seu descanso. Ele veio para justamente trazer estas respostas para o nosso coração. Ele é a peça que encaixa perfeitamente. Como ele falou: eu vim e eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, aqueles que me conhecem pelo nome, entrarão e sairão, e em mim encontrarão pastagem. Você pode sair para o teu trabalho, como a Ana falou um pouquinho antes no louvor, né? Sabendo que o Senhor está contigo, que você vai poder voltar para casa, vai poder falar com Ele das suas angústias e o abraço dele vai estar te esperando. Que o Senhor te abençoe nesta manhã e você possa levar isso para a tua casa, para a tua semana e para a tua vida. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês durante essa semana, durante o resto dessa quarentena e até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma linda semana para você.